Olá, seja muito bem-vindo à aula 6 do curso O Segredo das Opções Binárias. Nesta aula, iremos estudar a estratégia e praticá-la para entendermos os 4 pontos de entradas desta estratégia. Estamos no gráfico de 5 minutos. Nessa estratégia, faremos análise sempre no gráfico de 5 minutos e trabalharemos com um tempo de 5 a 15 minutos em cada trading. Vamos então calibrar este gráfico. Vale lembrar que o template já calibrado é parte integrante deste curso. Então aqui iremos inserir o principal indicador dessa estratégia, que é as bandas de Bollinger. Iremos trabalhar com um período de 20 minutos e desvio padrão de 2. Iremos inserir também uma média móvel de 14 períodos para complementar a nossa leitura. E por fim, trabalharemos com o índice de força relativa, o que nos dará os níveis de sobrecompra e sobrevenda, algo muito útil em nossa análise técnica. Então iremos apresentar o primeiro ponto de entrada dessa estratégia. O primeiro ponto de entrada dessa estratégia consiste em localizarmos uma zona de compressão ou contração das bandas de Bollinger. Então notem que neste instante estamos aqui visualizando uma zona de compressão. Uma área em que o mercado está com baixa volatilidade e os preços estão novamente em sua zona de conforto. Nessa primeira entrada, aguardamos o momento da expansão das bandas de Bollinger, o que está ocorrendo aqui, e aguardamos o início do movimento. Neste caso, está iniciando-se um movimento de queda. Esperamos o candle vazar a banda de Bollinger inferior. Ele deve terminar vazando a banda de Bollinger inferior. E ao terminar, abrimos posição para 5 ou 15 minutos. Veja que então aqui ganharíamos com bastante folga, com bastante tranquilidade. E esta é uma das entradas mais perfeitas da estratégia usando bandas de Bollinger. Vamos ver uma mesma situação, porém ocorrendo com o início do movimento de alta. Veja o mercado bastante retraído. Aqui ele expande novamente. Vamos tentar localizar o momento em que há expansão. Veja, mais uma vez temos aqui uma fase de contração, mercado com baixa volatilidade, preços na sua zona de conforto, e aguardamos o momento da expansão, o que ocorre em seguida. As bandas de Bollinger começam a expandir, abrindo-se, uma em cada direção. Esperamos o primeiro candle fechar, vazando a banda de Bollinger superior, e abrimos então posição para os próximos 5 ou até 15 minutos. Veja que aqui também ganharíamos com bastante tranquilidade, com bastante folga. Uma coisa que é importante, que eu gostaria de explicar para ajudar na compreensão deste padrão, é o seguinte. Há um padrão ideal para entrar com essa posição que eu acabei de explicar. As bandas de Bollinger, para que você possa garantir o seu trade nessa primeira entrada, elas devem ter exatamente esta configuração. Imagine aqui um período de compressão, como estamos vendo aí abaixo, e as bandas então expandem, uma num sentido e a outra no outro sentido. Esta é a configuração ideal para abrir esta primeira posição. Quando as bandas expandem, uma deve expandir na direção oposta à outra. Então, se o movimento que se inicia for de baixa, formando um candle, este candle deve terminar vazando a banda de Bollinger e abrimos então posição para 5 ou 15 minutos para venda. Se esse candle for de alta, ele deve terminar vazando a banda de Bollinger superior para então abrirmos posição para 5 ou 15 minutos. Então esta é a configuração ideal para abrir esta posição. Tome cuidado, pois muitas vezes no gráfico, após o período de compressão, iremos ter exatamente esta situação. Você tem a fase de compressão, a banda superior expande
no sentido correto, de alta, e a banda inferior após a compressão, ela tende a acompanhar um pouco a banda superior. Neste caso, esta não é a configuração ideal para se abrir esta primeira posição. Ok? O mesmo pode acontecer também com o oposto. Digamos que você tem a zona de compressão, ok? Tem a zona de compressão aqui. A banda de Bollinger expande no sentido correto, a banda de Bollinger de baixo, e a banda superior, ao invés de expandir na direção oposta, tende a acompanhar. Esta também não é a configuração ideal para abrir esta primeira posição que estamos explicando. Então, tome muito cuidado com a configuração do Bollinger e aguarde a configuração ideal, que é a expansão das bandas de Bollinger, cada uma em direção oposta. Vamos repetir o padrão aqui. Temos a fase de compressão. Então temos a banda de Bollinger inferior expandindo na direção oposta e a banda superior expandindo em direção oposta. Este é o padrão, que é o padrão que estamos vendo exatamente aqui nessa entrada que iríamos ganhar com tranquilidade no caso de alta. Note que o candle que iniciou a expansão é um candle de alta, então o movimento será um movimento de alta, um bullish. Na situação que nós vimos anteriormente, houve o início de uma tendência de baixa ou um movimento de baixa, o famoso bearish. Então, aguarde sempre este padrão de expansão das bandas de Bollinger e você terá 95% de êxito usando e aplicando esta primeira entrada. Muito bem, então vamos prosseguir vendo o segundo ponto de entrada usando as bandas de Bollinger. Aqui embaixo é interessante, note que estamos tendo aqui uma sobrecompra muito grande porque a onda extrapolou o índice de 70, então o índice de força relativa está indicando que o ativo está sobrecomprado e que ele poderá cair ou andar de lado a qualquer momento, tá? O mesmo vale para o índice de 30 quando a onda se aproxima, indicando que o ativo está sobrevendido. Então vamos entender agora a segunda entrada, pessoal. A segunda entrada aqui é muito simples. Trata-se de uma entrada que acontece usando a banda de Bollinger intermediária. Obviamente, sempre evitando operar em momentos de compressão. Aqui temos momento de compressão, pouca volatilidade. E vamos sempre aguardar momentos de alta volatilidade. Vamos também sempre operar tomando cuidado para não entrar ou não ir contra a tendência, que é algo realmente perigoso, ok? Então aqui nós temos a segunda entrada que eu irei explicar. A banda de Bollinger intermediária, ela funciona também como suporte ou resistência. Toda vez que esta banda, que um candle perfurar com força e terminar perfurando, rompendo esta banda de Bollinger intermediária, dependendo do sentido que for este candle, podemos abrir posições. Então vamos ver neste caso aqui, em que temos um candle abrindo, um candle de queda, vazando a banda de Bollinger intermediária de cima para baixo, respeitando uma tendência de queda. Quando isso acontece, ele está vazando uma região de suporte. Podemos então abrir posições para os próximos 5 a 15 minutos e é o que acontece. Veja, ganharíamos abrindo em 5 e ganharíamos abrindo em 15 minutos, ok? Então, esse por si só é um ponto de entrada extraordinário. Você só poderia atuar usando este ponto da estratégia que você ganharia sempre os seus tradings desde que você respeite a tendência. Então aqui nós estamos vendo o início de uma tendência de queda e temos um candle vermelho rompendo um suporte, ou seja, rompendo a banda de Bollinger intermediária. E aqui então ganharíamos abrindo posições para venda. Vamos então prosseguir e visualizar outras possibilidades aqui com essa perfuração, que é muito interessante.
Aqui veja, nós temos um outro ponto, só para você observar quantas entradas você teria operando com esse aspecto da estratégia. Veja, mais um candle de queda vazando o Bollinger intermediário, ganharíamos em 15 minutos nesse caso, certo? 5, 10, 15, ganharíamos com tranquilidade aqui. Então vamos lá, vamos continuando. Sempre procurando respeitar a tendência. Veja, mais um ponto de entrada usando este aspecto da estratégia. Candle vermelho vazando, Bollinger do meio. Abro oposição para 5 ou para 15 minutos, ganharíamos. Veja o momento em que ocorre uma entrada para alta. Note que o candle aqui vaza de baixo para cima. Agora, portanto, a banda de Bollinger intermediária está funcionando como resistência. Então, havendo a ruptura da resistência, tenderá a haver um movimento de alta. Então, é o que acontece. Ganharíamos em 5 ou 10 ou até mesmo 15 minutos aqui. Então, este ponto da estratégia é muito fácil, muito interessante. Devendo você apenas ter cuidado para não abrir posições contra a tendência. Veja mais uma vez aqui um outro ponto de entrada. Tendência de queda, temos um candle perfurando, rompendo o suporte, ou seja, a banda de Bollinger intermediária, e fazendo um grande movimento de queda. Ganharíamos em 5, 10, 15, 20, com ganhos garantidos aqui. Então vamos prosseguir, visualizando os pontos de entrada, utilizando apenas o rompimento da banda de Bollinger intermediária. Veja mais um ponto de entrada aqui. Ó. Você vê o candle rompendo de baixo para cima, a banda de Bollinger intermediária. E então daríamos um call, né? Um up, e ganharíamos em 5 até 15 minutos. Então veja como você tem vários pontos. Aqui nós temos mais uma vez um outro ponto de entrada. Veja, saindo de uma compressão, de uma contração, as bandas começam a ganhar volatilidade, começam a expandir. Candle termina, candle de alta vazando a banda de Bollinger superior, e então abriríamos posições para os próximos 5 ou 15 minutos. Veja que ganharíamos com tranquilidade novamente. Então veja que nós já temos dois pontos de entrada precisos que podem garantir muitos e muitos trades para você. Aqui nós temos mais uma vez um outro ponto de entrada de perfuração da banda de Bollinger intermediária. Veja, o candle está aqui, um candle vermelho vazando a banda de Bollinger intermediária. Abriríamos então put para 5 ou para 15 minutos, ganharíamos com bastante tranquilidade. Então, esses são os dois pontos de entradas iniciais. Período de compressão, entramos na expansão das bandas com o candle vazando, seja banda superior ou inferior. Segunda entrada, entraremos quando o candle romper suporte ou resistência representado pela banda de Bollinger intermediária. Vamos então agora para a terceira entrada dessa estratégia. A terceira entrada da estratégia é muito simples. Toda vez que houver um movimento de alta, vamos ver primeiro o movimento de alta, neste caso aqui representado por essa seta. Toda vez que houver um movimento de alta e formar no topo deste movimento um candle em que a sua sombra é cortada pela banda de Bollinger superior, há uma tendência muito grande de queda. Então veja que aqui começa a cair e ganharíamos para 5 ou para 15 minutos também. Veja esse candle aqui, né, com a sua sombra cortada pela banda de Bollinger superior, e em seguida um movimento de queda para 5 ou para 15 minutos. Então esse é o terceiro ponto de entrada da estratégia. É importante deixar o movimento primeiro subir, a tendência a subir, e sempre trabalhar com os fundos e topos neste caso. Veja aqui um outro ponto. Um movimento de queda nítido, ok? Aqui. E de repente o que nós temos aqui? Um candle com a sua sombra cortada. Tanto esse candle vermelho já está sinalizando isso, quanto esse candle verde também. Após
esse corte da sombra, podemos abrir posições para 5 ou 15 minutos para compra. Ganharíamos aqui tranquilamente. Esse é o terceiro ponto de entrada da estratégia, que vai garantir muitos ganhos. Veja mais uma vez aqui o candle. Há um movimento pequeno de alta. Aqui formou-se um candle de reversão de tendência, um doji, como é chamado, mas a sua sombra foi cortada pela banda superior. Então, em seguida, temos um movimento de queda que ganharíamos para 5 ou 15 minutos. Neste ponto, não recomendo, né, operar neste ponto, porque nós temos uma zona de compressão, então é mais arriscado. Então vamos ver mais um ponto de entrada aqui, em que há exatamente isso que nós estamos trabalhando aqui. O ideal é que você espere grandes movimentos de alta e de baixa para entrar com essa terceira entrada. Veja aqui, vamos ver uma entrada que é mais certa. Veja, aqui temos um outro padrão interessante. Veja bem, nós temos o candle sendo cortado, a sua sombra pela banda inferior. Estamos notando aqui exatamente um super candle, um martelo no fundo, indicando que vai haver uma mudança de tendência. É o que acontece, veja. Então, no final deste candle eu poderia abrir posição para compra para 5 ou até para 15 minutos e ganharíamos aqui com uma certa tranquilidade. Tudo bem? Então vamos continuar e vamos então chegar aí no quarto ponto de entrada da tendência. Veja aqui um outro ponto. Candle sobe bastante, tendência de alta, e de repente a banda de Bollinger corta a sombra deste candle de alta e você tem uma queda de 3 candles. Então ganharíamos aqui em 5 ou em 15 minutos abrindo para venda. Muito bem, então nós já vimos os 3 pontos de entrada. Primeiro ponto, após compressão, espera a expansão das bandas e abre posição após a perfuração da banda, seja por um candle de alta ou de baixa. Segundo ponto de entrada, rompimento da banda de Bollinger intermediária, que representa suporte ou resistência. Terceiro ponto, momento em que a banda de Bollinger corta a sombra de um candle num grande movimento de alta ou de baixa. Tá? Estamos sempre lembrando que nós iremos trabalhar com trades curtos, trades realmente muito curtos. E a quarta entrada é exatamente esta, que é o padrão fecha fora, fecha dentro. Aqui nós estamos iniciando uma compressão, não é interessante operar, mas como surgiu o padrão, vamos explicar. O padrão fecha fora, fecha dentro é exatamente esse. Você tem um candle que fecha fora da banda e um candle que fecha dentro da banda. Este padrão indica uma possível inversão de tendência. Quando você reconhecer esse padrão, seja no topo ou no fundo, você pode então abrir posição, se for no fundo, posição para compra. Veja, ganharíamos aqui tranquilamente em 5 a 15 minutos. Veja, aqui em 5, como está bem comprimido, não aconselho operar, só para demonstrar, veja, que ganharíamos em 15 com facilidade. Mas iremos ver aí outros padrões muito interessantes que facilitam muito o ganho. Veja mais uma vez aqui, só para recapitular, mais uma vez, ó, uma grande tendência de alta, a sombra do candle é cortada pela banda superior, e o que acontece? Um movimento de queda, ganharíamos aqui, ok? Então vamos ver mais uma vez o padrão fecha fora, fecha dentro, para vocês verem como é interessante. Veja bem, novamente aqui, ó. Padrão fecha fora, fecha dentro. Candle fecha fora da banda, em seguida candle fecha dentro da banda. Abrimos posição para os próximos 5 a 15 minutos e ganharíamos aqui também tranquilo. Vamos ver aqui um padrão fechou fora, fechou dentro, porém no topo. Mais um padrão fechou fora. Vejam, o candle fecha fora da banda e o candle fecha dentro da banda. Dentro da banda aqui. Fechou fora, fechou dentro. Posições para venda para os próximos 5 a 15 minutos e ganharíamos tranquilamente.
Então vamos ver. O interessante dessa estratégia, como vocês podem estar observando, é que ela te dá dinamicamente 4 pontos de entrada de uma vez. Enquanto não está dando uma posição, estará dando outra e assim sucessivamente. Veja aqui, ó. Aqui já visualizei uma possibilidade de ganho. Candle vazando banda de Bollinger intermediária, de baixo para cima, indicando que irá subir. Ganharíamos em 5 ou 15 minutos aqui, tranquilamente. Vamos ver se localizamos aqui mais um padrão. Fechou fora, fecha dentro, para assimilarmos bem a ideia do que se trata. Veja bem aqui o padrão fechou fora, fecha dentro. Ó. Ganharíamos aqui final de compressão, início de movimento de queda, candle vazando, Bollinger inferior, abrindo posição para 5, 10 ou 15 minutos. Ganharíamos. E aqui já temos o padrão fechou fora, fechou dentro. Ganharíamos aqui para 5 ou 15 minutos. Veja, 5, 10, ganharíamos 2 seguidas. E nós temos aí também uma outra forma de entrada, que seria uma quinta, para quem gosta de trabalhar com suporte e resistência, que é exatamente trabalhar com rompimento de suporte ou resistência. Então aqui eu diminuo o gráfico e começo a traçar os momentos em que encontro resistência ou suporte. Veja, aqui nós já temos um suporte, uma resistência. Veja bem. Lembrando que a resistência ela é caracterizada... deixa eu deslocar, que na verdade eu queria ter marcado esse ponto da resistência aqui. Ó. A resistência ela é caracterizada por 2 candles alinhados. No caso, sempre um verde e um vermelho. Então, quando você tem 2 candles no mesmo alinhamento, você já tem um ponto de resistência, ok? Então, vamos visualizar uma coisa interessante. Aqui, nós temos essa resistência e vamos ver o momento em que algum candle é capaz de rompê-la. Veja que aqui você tem o rompimento da resistência exatamente nesse ponto aqui. Rompeu a resistência lá de trás, né? Traçamos a resistência lá de trás. Deixa eu traçar aqui uma única resistência para a gente poder visualizar com clareza. Veja, aqui nós estamos tendo uma linha de resistência traçada. Eu tracei essa resistência nesse ponto, correto? E eu vou aguardar o primeiro candle a vazar essa resistência. Então veja o que acontece. Aqui eu tenho um candle vazando a resistência, que agora virou suporte, lembre, vira suporte. Na hora que ele termina vazando, eu posso abrir posição para venda, para 5 ou para 10 minutos ganharia. E aqui também nós temos um candle que vaza essa resistência, que é esse candle verde. Eu posso abrir posição para compra, que ele sobe e ganharíamos. Explorando o conceito de suporte e resistência, de rompimento de suporte e resistência, nós podemos então usar essa quinta entrada. Eu traço a resistência e espero o rompimento, ou a própria resistência. Então veja bem, aqui ó, nós temos a formação de um suporte, 2 candles alinhados, porém o suporte ele é sempre caracterizado por um candle vermelho e verde. Veja, é um fundo. Veja que o candle não consegue perfurar ou romper o suporte e ele sobe novamente. Lembrando que aqui nós temos o que nós explicamos nas aulas anteriores, o padrão de engolfo de alta. Um candle verde envolvendo completamente um candle vermelho, indicando que irá então haver uma subida. Ok? Então nós temos aí 5 pontos de entrada que podem ser tranquilamente trabalhados para que você possa fazer trades com muita segurança, com um índice de acerto muito grande. Então vamos repassar os 4 pontos principais de entrada dessa estratégia. Primeiro ponto de entrada, eu aguardo a fase de compressão, como estamos vendo aqui, e espero a expansão das bandas e aí o início da tendência. Aqui tendência de queda, espero o candle vazar a banda e abro posição para 5 ou 15 minutos. Segundo ponto, rompimento da banda de Bollinger intermediária, seja de baixo para cima ou de cima para baixo. Espero
o candle vazar, como ocorre aqui neste caso, e abro posição, neste caso, para compra. Ganharíamos com tranquilidade. O mesmo acontece quando o candle vaza, como é este caso, de cima para baixo. O candle de queda vazando Bollinger intermediário, que agora então para esse candle significa um suporte, e eu tenho aqui uma belíssima queda. Então ganharíamos aqui, só aqui nós já temos 1, 2, 3 vitórias com segurança. O terceiro ponto de entrada da estratégia é esperar um grande movimento de alta e esperar com que a banda de Bollinger corte a sombra de um candle no topo, para que eu possa então abrir entrada para venda, como acontece nesse caso aqui, corta, cai. O mesmo vale para o fundo. Vamos só achar aqui um fundo para demonstrar isso. Ao estudar o gráfico, você vai visualizar muitas formas de ganho, essas formas de ganho que eu estou apresentando para vocês aqui. Veja bem aqui, ó. No caso do fundo, o candle vai cortar, a banda de Bollinger inferior corta a sombra do candle, harmonizando com o padrão martelo, e você então abre a posição para compra. E a quarta e última entrada é exatamente o que nós chamamos de fechou fora, padrão fechou fora, fecha dentro, como é este caso aqui, ó. Candle fecha fora da banda, segundo candle fecha dentro da banda, eu abro posição para 5 ou para 15 minutos com ganhos certeiros. Ok? Aqui a mesma coisa, podemos ver o mesmo padrão ocorrendo aqui. Candle fecha fora da banda, candle fecha dentro da banda. Lembrando que o candle tem que ser seguido, fechou fora, fecha dentro, é um candle em seguida. Fechou fora, fechou dentro, abro posição para 5 ou 15 minutos e ganho numa queda belíssima. Bom, essas são as 4 entradas principais da estratégia. Você pode adicionar uma quinta, que é traçar suporte e resistência, que lhe garante muitos ganhos. Se você tiver interesse, eu gosto muito de traçar suporte e resistência quando estou operando, pois você consegue visualizar ganhos de uma forma bastante interessante e segura. Então, com tudo isso dito, creio que nós podemos encerrar esta aula. Os 4 pontos de entrada da estratégia foram bem explicados, e é importante frisar que a nossa equipe estará disponível para aqueles que adquiriram este curso, com suporte semanal via Skype para tirar todas as dúvidas, mostrar os detalhes, e eu tenho certeza que se você que está fazendo esse curso seguir exatamente o que nós estamos dizendo aqui, você terá muito sucesso em seus trades e alcançará a plenitude financeira. Eu agradeço pela participação e boa sorte e ótimos trades.